A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e eu estou aqui, ao lado do meu pastor presidente, o pastor Manuel Justino. A paz do Senhor, pastor Justino. Paz do Senhor, presbítero Henrique. E nós viemos aqui, meus irmãos, através deste vídeo, para trazer um testemunho, da vida do nosso pastor. Ele tem muitos testemunhos de vidas, mas um deles nos chamou a atenção, de como ele conheceu a sua esposa, que é a irmã Celeste, Eu acredito que para os jovens de hoje, muitos jovens casam errado, casam de maneira precipitada, fora da direção de Deus, vão ser edificados, com esse testemunho. Muitos jovens também, pastor Justino, se desvia da igreja por causa de um relacionamento errado, conturbado, não é verdade? Verdade. Então eu acredito que é muito importante os jovens casar hoje em dia na direção de Deus, Então eu vim aqui na casa do nosso pastor Justino para que ele possa dar um pouco aí, do testemunho de quando ele conheceu a sua esposa. Então, presbítero Henrique, esse é um negócio meio interessante e também, acredito, como você falou, é edificante. Porque foi uma experiência assim com Deus, que no momento de eu tomar essa decisão, foi um momento também, junto com isso, da minha chamada para a obra. Verdade. Porque eu fui chamado para trabalhar, começar a trabalhar para Jesus, como obreiro auxiliar, dirigente de congregação, inclusive fundando congregação no interior do Pará, no Ribeirinho do Amazonas, com um pastor da minha época, daquela época, o pastor Gabriel de Oliveira. Pastor Gabriel de Oliveira. Ele fez o desafio para começar a tomar conta de um trabalho que estava nascendo ali. Eu estava ali completando meus 18 anos, eu tinha 17 para 18 anos. Era um jovem, né? Sim. E aí isso aí, na época, implicou na necessidade de eu casar. É verdade. E os pastores da época eram exigentes com esse assunto. Na verdade, na época era bem raro pastor solteiro. Era raro, né? E ele começou, com isso, me motivar para casar. Coisa boa, glória a Deus. Isso é muito importante porque o senhor teve um incentivo dos seus pastores, pastor Justino? Sim. Porque hoje em dia o jovem precisa, de uma companheira ou de um companheiro, para fazer a obra de Deus junto, Sim. Mas então, presbítero, eu orava muito, porque eu tinha convicção da minha chamada. Isso é muito bom. Eu já falei outras vezes para vocês que eu sofri uma enfermidade, e essa enfermidade eu estava à beira da morte, E minha mãe fez uma oração me entregando para a obra. Se Jesus me curasse, eu iria ser da obra do Senhor. Ela iria me entregar para o Senhor Jesus. E, de fato, Deus fez o milagre, Glória a Deus. do jeitinho que Ele me revelou em um sonho. As pessoas que eu vi chegaram na nossa casa, oraram por mim. Jesus, naquele momento, me curou. Que eu estava realmente, já tinha dito para minha mãe que eu não iria sobreviver até amanhã do dia seguinte. Glória a Deus por Mas isso. Jesus me curou assim, milagrosamente. E a partir dali eu fiquei aquele compromisso com Deus. Com a obra dele? Mesmo levando a minha vida secular normal, mas sempre com aquele sentimento de que eu tinha um compromisso para com Deus. Aleluia. E nisso, para a gente ser mais sucinto, como já falei, veio a necessidade, quando eu comecei a trabalhar com o pastor lá no interior, numa igreja nascendo, ganhando almas para Jesus, milagres aconteciam. Glória a Deus. E assim sucessivamente. Eu mandei fazer uma canoa, era uma canoa pequena que comportava somente eu ali remando no meio dela para evangelizar a Ribeirinha. Glória a Deus. E ali, meu irmão, eu comecei a buscar o Senhor no sentido do casamento. Porque tinha uma moça lá na nossa região, também crente, que nós começamos um namoro, mas eu orava muito, todas as madrugadas, para que eu não casasse de forma fora da vontade de Deus. Errado, né? Errado. Verdade. E Deus então me mostrou, me deu um som de revelação, mostrando-me ela
desviada do caminho do Senhor, e assim sucessivamente. Eu não vou contar os detalhes desse sonho, porque demora muito. E nós íamos num caminho com o pastor, numa estrada, que chama lá no Pará Caminho, uma estrada. Era toda a pé, naquele tempo era difícil, viu? Nas congregações em colônias. E sempre eu andava com o pastor, levando Santa Ceia. Sim. E ele me falando sobre o casamento, quando era que eu casava. Eu disse, pastor, eu tive um sonho com a minha namorada, eu vou contar para o senhor avalia. Quando eu terminei de contar o sonho para ele, ele parou na estrada, virou-se para mim e disse, ó, larga, porque não é vontade de Deus. Ele interpretou logo, não? Eu até perguntei, pastor, como é que ele sabia a vontade de Deus concernente ao casamento? Ele disse, quando não tem confusão. É verdade. Deus não é Deus de confusão. Verdade, pastor Justino. E aí você sonha que você ter uma grande confusão, Deus não está nisso. E acabou que realmente esse namoro com essa moça chegou ao fim. E eu fiquei só buscando a Deus. Em oração. E trabalhando e esperando que Deus me mostrasse a pessoa. Eu orava para Deus me revelar. Glória a Deus. Para que eu não viesse casar erradamente. Isso que o senhor falou, pastor Justino, é muito forte, né? Sobre a oração. Que o jovem hoje em dia tem que orar, né? Para Deus dar a direção certa para ele, né? O senhor sempre falou que orava de madrugada, né? Com esse propósito. Toda madrugada eu orava praticamente nesse sentido. Eu botava o rosto no chão, eu ia para os pés do Senhor, porque eu tinha medo de casar com a pessoa errada. E acaba com o ministério. E convicto de que eu tinha um ministério para Deus. E eu teria que casar com uma pessoa que comungasse a mesma chamada, as mesmas ideias. Não fosse um julgo desigual, né? Exatamente. Porque existem, Henrique, casamento até mesmo entre crentes, que é o jogo desigual, não é só com infiel. É aquela pessoa que não tem nenhuma aptidão da sua chamada, nenhuma aptidão, se for no caso empresarial, se você é uma pessoa que tem aptidão para ser um empreendedor em determinadas áreas, e assim sucessivamente. Inclusive no reino de Deus, idem ainda. Isso entendeu? É muito sério. Então existe jogo desiguais, mesmo entre crente, cultural, aquela disparidade de cultura, entendeu? Doutrinas, né? Doutrina, família, enfim. Por isso que existe o namoro. O namoro não é para relacionamento sexual precipitado. O namoro é para os jovens conhecerem. Conhecer, né? Sim. Verdade. Aí o senhor falou que depois que Deus te deu a visão em um sonho, né? Que foi uma revelação. Aí o senhor falou para o seu pastor, ele interpretou e o senhor seguiu essa direção de Deus, né? Exatamente. Uma certa noite, depois de orar, aí me veio uma revelação, assim, um sonho de revelação. Não era um sonho qualquer, né? Sei. Existe sonho que Jeremias diz que o profeta conta como sonho. É verdade. E quando sonhar, né? Mas existem também sonhos que são revelações. Revelação, é verdade. José teve sonho de revelação. Existem sonhos registrados na Bíblia que puramente sonhos de Deus se revelando. Verdade. Ao ser humano. Sonho de Jacó, né? Daniel também, né? Daniel, e assim sucessivamente. E comigo foi diferente com respeito ao meu casamento. Eu sonhei que eu estava em Belém do Pará, no local que existe lá numa avenida chamada Bernardo Saião, avenida que existe até hoje lá. E eu assentado em um banquinho, e ali muitas pessoas ao redor de mim, e parecendo que era assim uma comemoração de um aniversário meu, assim. E de repente chegou uma jovem com uma caixa de sapatos na mão. E ela abriu essa caixa e disse assim, olha, esse sapato eu vim trazer para você. O presente é seu. Eu olhei o sapato, ele tinha assim, as bordas douradas, um sapato muito bonito, e ela se agachou e começou a calçar o sapato nos meus pés. Quando ela está calçando esse sapato, ouviu a voz atrás de mim, dizendo assim, essa aí é a tua esposa. Glória a Deus. Aí eu peguei e falei, mas eu não conheço essa moça, não sei quem que ela é. Aí a voz repetia por 3 vezes. Glória a Deus. E eu perguntava para ela, aonde você mora? Ela falou, eu moro na rua 14 de abril, número X. É uma rua que existe lá em Belém do Pará.
Só que eu não conhecia a rua. Eu morava no interior Sei. do Pará. Eram 7 horas de lancha Eita. para chegar na região que eu trabalhava para Jesus. Longe, né? Longe. E eu também nasci naquela região lá. Eu conhecia Belém, mas só o centro, Ah, assim. sim. Bairro, detalhe de ruas, assim. Cidade grande eu não conhecia. Mas ela me falou o nome da rua, que era 14 de abril. E ela terminando de calçar o sapato, ela saiu. Quando ela dobrou a esquina, aí me veio aquilo, eu refleti, eu podia ter seguido ela para saber onde ela morava, Verdade. onde ela mora. E eu saí, deixei o povo ali e saí à procura dessa moça. E de repente eu fui procurando e indagando as pessoas onde ficava essa rua 14 de abril. Perguntando, e foram me contando até que eu achei a rua. Quando eu achei a rua que eu entrei, no primeiro quarteirão dessa rua, eu vi uns blocos residenciais, uns pequenos prédios assim de 4, 5 andares. Era um condomínio residencial. E quando eu olhei para cima, tinha uma moça na janela do segundo andar, num daqueles prédios. Ela com os cabelos assim grandes, tomados assim por cima dos ombros, sorrindo para mim, e eu só achei a moça. Quando eu estou ali entretido com essa moça, olhando para ela, sorrindo para mim, a voz de novo apareceu atrás de mim. Glória a Deus. O anjo dizendo assim, não é essa. E eu discuti com Deus e disse, mas Senhor, é aqui a rua 14 de abril. A voz repetiu, não é essa. Mas como que não é, Senhor? Não é essa. 3 vezes e o anjo desapareceu. A voz desapareceu. Entendeu? Glória a Deus. E naquele momento eu acordei confuso e levantei, peguei um caderninho que eu tinha de anotar minhas mensagens, alguns acontecimentos, agendar alguma coisa e anotei esse endereço dessa moça, entendeu? Rua 14 de abril, número 184, se eu não me engano. Eu tenho ainda nos meus registros antigos aí, e nós temos agora 40 anos de casado. Glória a Deus. Há muito tempo, entendeu? Aleluia. Aí então, anotei essa rua. Então foi em 82, né, que o senhor se casou. Sim, eu casei em 82. 40 anos de casado. Exatamente. Na época eu estava no seminário amazônico da Assembleia de Deus, quando eu encontrei com ela. Mas nesse tempo eu estava no interior, no tempo desse sonho. Ah, sim. Em 77, 1977, aí eu vim estudar. Eu entreguei a igreja lá anterior, já com uma pequena templo de madeira construído, com um bom número de crentes, mas aí eu achei que eu precisava estudar. Glória a Deus. E conversei com meus pais e vim para Belém, para o seminário. E eu ingressei em 77 no seminário. Glória a Deus. O senhor procurou estudar, né? Sim, Muito bom. E aí, Presbítero Henrique, deixa eu prosseguir que o tempo é curto, né? Você está curioso para saber? É verdade. E o povo aí que vai assistir esse vídeo para o exemplo de fé também. É verdade. Então, eu no seminário, eu fiz alguns amigos e, lógico, depois passei a cantar no coral, que as moças, alunas do seminário, muitas cantavam no coral do Templo Central da Assembleia de Deus Belém, e o regente chamava o presbítero Filinésio, na época, estava fazendo campanha, levar a voz masculina. Me levaram para o coral e eu fui muito tímido, eu era um jovem assim, meio tímido, na minha juventude, entendeu? Mas eu comecei a cantar, eu fiz muitos amigos, tinha uns filhos de pastores ali que me ajudavam. Glória a Deus. E cantava do tenor no grande coral do Templo Central de Belém. De Belém. Quem que era o pastor lá do Templo Central? Era o pastor Firmino, da Anunciação Gouveia, que era o nosso pastor na época. Muito conhecido ele. Sim, verdade. Conhecido no Brasil e no mundo. Verdade. Aí então, lá em um casamento de um amigo meu, eu encontrei com uma jovem. Desse encontro, desse casamento com essa moça, já nasceu uma amizade, essa amizade virou namoro. Só que eu não perguntava onde ela morava ainda, nós nos encontrávamos pelo Templo Central, assim. E um dia coincidia nós pegávamos o coletivo junto para ir para o Templo Central, todas as segundas-feiras tinha culto. E eu perguntei para ela, nós descemos e andando
para o culto de segunda-feira, que era o culto de doutrina. Nós não perdia quase. Inclusive era aberto para a gente vir para o culto de doutrina do dia de segunda-feira. Segunda-feira. Os alunos do seminário, essas coisas. E onde você mora? Eu perguntei para ela. Ela falou, eu moro na 14 de abril. Aí eu disse, então eu achei a moça. Me veio o sonho, só que eu não contei para ela. Não contei para ela. Eu digo, eu encontrei a moça, rapaz, que é a minha esposa. A gente já estava com aquela amizade, essa amizade virou namoro. E marquei ir visitá-la. Sim. E eu fui um sábado à tarde visitar ela conforme nós tínhamos trato. Moço, quando eu cheguei lá, que eu entrei, desci do coletivo na esquina da avenida que o coletivo passava, com a 14 de abril que atravessava ela, que eu entro nela, era próximo ao endereço que ela tinha me dado, eram os blocos residenciais que eu tinha visto alguns anos atrás. Rapaz. No segundo pavimento, a janela tudo lá, irmão. Olha pra você ver. Coisa assim muito nítida. Então quando eu cheguei ali, eu fiquei perplexo, parado, digo, meu Deus, esse lugar aqui que o anjo falou para mim, que não é essa moça. Não é ela. Entendeu? Eu digo, e aí o que eu faço? Eu não vou subir aqui. Mas, meu Deus, aí eu fiquei, eu soube ou não soube? Aí, mas eu tratei com ela que eu vim, aí eu vou passar por mentiroso, aquela coisa de jovem, né? Verdade. E eu acabei subindo. E lá ela ficou muito feliz, a patroa dela, ela trabalhava naquele apartamento ali com uma senhora. E me apresentou, que era o namorado dela e tal. Eita. Então, nós ficamos ali, conversamos um pouco, mas eu estava muito desamado, sabe, muito sem graça. Sei. Ela disse, o que você tem? Eu disse, nada. Tal. Não contava para ela, não. Para não entristecer. É verdade. E assim sucessivamente, entendeu? E esse relacionamento, Henrique, acabou me dando muito problema. Eita. Muitos, você nem pensa. Imagino. Foi. E depois acabou terminando isso. Aí eu falei, Deus, eu só vou namorar quando eu conseguir encontrar a moça. Mas assim, eu ainda tive alguns outros encontros com umas outras moças, mas nada sério. Sim. Porque, de repente, um dirigente de congregação lá em Belém, que chamava pastor Landolfo, ele já está com Jesus. Pastor Landolfo. Ele gerenciava uma livraria chamada Fonte de Luz, lá em Belém, onde a gente comprava livros, os estudantes compravam livros. Ele me convidou para ir visitar a congregação que ele dirigia. E eu fui num domingo de escola bíblica dominical. Tipo, lá ele me apresentou com muita alegria, eu sentei no último banco daquela congregação. É uma congregação na rua chamada Paulo Cícero, em Belém do Pará. Paulo Cícero, em Belém. Inclusive, se algum de vocês souber onde que é, pode deixar aí nos comentários, né, pastor? Isso, deve ter gente que me conhece lá por lá. Verdade. Lógico que tem. Então, no final desse culto de escola dominical, o presbítero Henrique, o pastor José Alves, você está aqui participando do bate-papo. Aqui está meu pastor, Isso, pastor José meu Alves. companheiro que dirige uma congregação do nosso campo. Isso aqui é o pastor, querido, pastor José Alves. Cidade de Lagoa Formosa, aqui em Minas Gerais. Isso. Viu, querido? É o pastor da nossa congregação lá em Lagoa Formosa, nosso amigo e companheiro. Isso. Amém. Então, pastor Zé Alves, é isso, a experiência com Deus. Então, eu cheguei naquela congregação, no final o pastor falou, no final do culto de escola dominical, vamos ter uma reunião que o secretário da congregação mudou-se e nós precisamos de, hoje, colocar um outro no lugar. Aí ele falou, pastor, irmãos, os obreiros fiquem após a bênção do final do culto. Sim. Quando ele deu a bênção, ele pegou e falou, o jovem aí, o Manuel Justino, que está nos visitando, o seminarista, que está no seminário, fica para a nossa reunião. Aí eu falei, por que eu? Não sou obreiro aqui, por que o pastor, chamava o dirigente lá na época, quer que eu fique na reunião? Não vou ficar. Fiquei, ele iniciou a reunião e foi contando o motivo que
o secretário tinha mudado e tal. Ele disse, mas nós já temos a pessoa aqui, que é o Manuel Justino. Aí eu disse, não, pai, eu, Adolfo, de jeito nenhum. Eu canto no coral do Tempo Central, eu estudo seminário, eu não tenho tempo para tomar conta do escritório da igreja. E o senhor ainda trabalhava, né? Trabalhava ainda durante o dia. Muita função. Estudava à noite, entendeu? Rapaz. Porque eu lutava para manter meus estudos. Sim. Tocar a vida, né? Servindo a Deus, estudando e trabalhando. Então ele falou, o nosso regente não vai aceitar eu sair do coral, meu irmão. Eu estava gostando muito do coral, estava muito empolgado cantar no coral na época. Ele pegou, olhou sério para mim, rapaz, apontou o dedo para mim. Ele era um magrinho, assim, muito cheio da graça. Ele pegou e falou para mim, rapaz, você não foi chamado para ser corista, cantor de coral, não, é corista. Você está estudando um seminário e você é chamado para ser um pastor. Você tem que aprender a mexer com a burocracia da igreja, o escritório da igreja, como funciona. E Deus está te dando a oportunidade aqui comigo, eu vou te ensinar. Você fica aqui, viu? Eu fiquei num beco. Verdade. Aí eu brinco que eu aceitei o cargo por livre e espontânea pressão. Pressão, né? É verdade. Aí disse, tá bom, irmão, eu vou ficar. Aí já oraram por mim lá, chorou. Eu saí dali, moço, eu estava pisando no chão. Como que eu vou fazer, meu Deus do céu? Primeira vez que eu vim nessa congregação, o que eu vou falar para o irmão Filinésio, para o nosso regente, para o presbítero Filinésio? E eu saí daquele dilema terrível daquele lugar. Meu Deus! Então, mas aí no sábado à tarde, que era o nosso ensaio, eu conversei com o presbítero, nosso ensaio no Tempo Central. Falei, presbítero, eu quero falar com o senhor. Ele tinha um escritório de nos atender, ele me levou para o escritório, eu falei, o que é? Olha, eu estou pedindo uma licença do coral, porque isso era o meio do ano daquele ano, entendeu? Era. Até o final do ano, porque o pastor, o dirigente Landolfo me convidou para trabalhar na congregação da Paulo Cícero, eu nem conheço, eu fui lá pela primeira vez, eu sabia que ele ia ficar bravo comigo, o regente. É verdade. Ele falou, tá vendo? Como é? É só o jovem vestir o paletó, tá cantando no coral, que os pastores dos bairros aí levam o nosso jovem. Ele ficou bravo, senhor. Aí eu falei, olha, eu prometo para o senhor que no início do ano que vem eu volto para o coral. Vai findar o tempo, é o tempo que eles arranjam o outro lá. E se voltar nada, rapaz, quando eu souber, você já é pastor por aí. Ele falou para mim. Então foi assim, amado. E eu fui para essa congregação. E comecei a fazer o trabalho burocrático lá, era anúncios, relatórios, ajudar o tesoureiro fechar relatório financeiro, porque todas as segundas-feiras prestava-se conta no Tempo Central dos movimentos das congregações, e assim sucessivamente. E o dia nós estamos fechando lá os relatórios, os papéis, a burocracia, aí eu precisava colocar o endereço da congregação. Aí perguntei para eles, eu nem número da congregação sabia, que eu estava recém-chegado lá, eu caí de paraquedas lá, sabe? Aí então, qual que é essa rua? É a Paulo Cícero, número tal, a congregação é. E essa que passa aqui, né? Ela era de esquina, ainda é até hoje lá. Essa que passa aqui ao lado, aí ele falou, é 14 de abril. Eu disse, moço do céu, 14 de abril? 14 Glória de abril. a Deus. Aí eu guardava isso no coração. Eu não falava isso para ninguém. Verdade. Entendeu? E fiquei congregando ali. E tinha aquele negócio de vir ler anúncios da semana, o movimento, e quem teria que fazer a partir dali era eu. E assim que eu aprendi esses detalhes lá, o pastor me chamou para ler. Nosso novo secretário vai ler os anúncios da semana, me chamou, subi no púlpito.
ele usa anúncios. E sabe o que acontece? Eu tinha falado só comigo, será que essa moça que eu sonhei há uns 4 anos atrás aí, está aqui dentro dessa congregação? Eita. Eu pensei assim, sabe? Sim. Glória a Deus. Mas sendo ela que quando eu subi do púlpito para ler o relato, acho que o coração dela disparou. Aí isso que ela falou, tá repreendido. Fala assim, vai parar com essa sensação que você está sentindo, que esse moço não é para você não. Que ela pensou assim. Sim. Aí tá bom. Ela também era estudante, ela fazia pedagogia, estava estudando para se formar. E eu comecei a observar, eu não tinha tempo quase, porque eu ficava mais dentro do escritório da igreja, entendeu? Durante o culto a gente estava fazendo o trabalho burocrático. Pouco assistia o culto. É o trabalho mais burocrático. Então, eu terminava o culto, todo mundo saía e um dia eu prestei atenção nas moças que saíam, e saíam 3, elas eram 3. 3. Saiu 3 caminhando na dita rua 14 de abril, que passava lá da congregação, eu de longe acompanhei elas. Eu digo, eu vou ver onde que essas moças entram. E elas entraram na casa delas. Elas entraram na casa delas. Quando eu passei, olhei o número da casa delas, um predinho, um duplex pequeno, e anotei o número. Quando eu chegar em casa, eu vou ver se esse número aqui é o número do sonho. Moço, quando eu cheguei lá, fui ver meu caderninho, pastor Zé, era o número da casa dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus dando a direção de tudo, né? De tudo. Glória a Jesus. Aleluia. Uma experiência forte. Forte. E depois, com o tempo ali, nós nos tornamos amigos, assim. Ela também trabalhava como secretária da mocidade daquela congregação, do grupo Jovens. E comecei a ir mais nos cultos lá, quando eu tinha tempo, porque meus cultos lá eram mais dia de domingo. Para fechar os movimentos burocráticos da igreja. Entendi. Então, e assim nós nos conhecemos. Começamos a nos tornar amigos, e o povo, tinha o presidente da mocidade, chamava lá, outras pessoas que se tornaram meus amigos, obreiros lá da congregação, presbítero, falavam para mim assim, pra você casar com a Celeste, rapaz. Aí eu ficava calado, sabe? Eu não tinha intimidade nenhuma com ela. A Celeste, tinha um pastor que até hoje está vivo, rapaz, lá em Belém, que é o pastor Rubeval. O pastor Gebá, que já passou agora com a Covid, levou ele, que era o presidente da mocidade na época. Ele não era pastor na época, era presidente da mocidade. Eles todos falavam isso, sabe? Eles começaram a falar isso. Mas nós não namorávamos, não, tá? Onde eu acompanhei ela, eu digo, eu vou criar coragem de conversar com essa moça. Eu falei para vocês, eu era tímido. Então, nós fomos conversando. Chegou na casa dela, as 2 irmãs delas entraram e ela ficou na porta conversando comigo. Eu digo, eu quero conversar com você. Um negócio, não sei se foi essas palavras que eu usei, mas ela falou, o que é? Eu estou gostando muito de você, eu estou admirando muito você. E eu queria fazer um pedido para você. Ela falou, o que é? Eu quero pedir você em casamento. Você casa comigo? Eu não fui pedir nada para namorar. Já foi logo pro casamento. Aí ela ficou meio assim, assustada disso. Ela falou, minha mãe é brava. Ela falou, a mãe dela era maranhense, brava. A minha mãe é brava, mas você fala com ela depois. Meu pai é mais gente boa, minha mãe é mais... Tá bom, depois eu converso com ela. Você ser fechado, nós fechamos ali o pacto de casar. Fechamos o pacto de casar, por exemplo. Aí tá ali que... Depois, no outro dia, eu fui no aniversário da casa dela, comecei a me aproximar da mãe dela, do pai dela. Também eram crentes. E eu conversei com eles, que pretendia namorar com ela para casar. E assim foi a nossa história, o presbítero Rica. Glória a Jesus. E nós acabamos casando.
mas durante o nosso namoro, que foi 3 anos. 3 anos. É, 3 anos de namoro, esperando ela se formar e eu também. Eu me formasse. Nós fizemos esse pacto, que nós íamos casar assim que nós nos formássemos. Eu saí do seminário e ela também terminou o curso de pedagogia que ela estava fazendo. Ela já era professora, já lecionava também, mas estudava. E assim sucessivamente, meu amigo. Nós acabamos casando em 82. 21 de fevereiro de 82, no tempo central da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Ainda no tempo antigo, não é o tempo atual. Sim. O pastor Firmino fez o nosso casamento. Glória a Deus. Glória a Deus. 40 anos de casado e está até hoje uma benção, né, pastor Justino? Esse testemunho é muito edificante, meus irmãos, né? A forma que o pastor Justino contou, né? Sempre orando. E eu achei interessante também, pastor José Alves, que Deus deu a direção para ele, né? Sim, revelou para ele. De tudo. É verdade. E ele seguiu, né? A revelação de Deus. Isso aí é uma verdade pura e, como diz o povo, sem mistura. É verdade. Isso aconteceu na minha vida, na minha experiência com Deus. Aí nós temos 4 filhos. Glória a Deus. O David, Elícia, que é minha filha, única filha, mulher, e o Júnior e o Jonatas. E nós viemos para o campo missionário, enviado pelo pastor Firmino, em 1992 para 93. E desde essa época nós estamos no campo, trabalhando para Jesus. Vamos para o Goiás, aqui dentro do Brasil mesmo, né? Nós íamos para o Equador, mas não deu certo na época. E ficamos trabalhando em Belém com o pastor Firmino, dirigi várias congregações dentro de Belém. Glória a Deus. Depois eu me tornei um pequeno empresário na área da construção civil, mas quando veio a minha chamada para o campo, desafio que o pastor Firmino fez para nós, a minha chamada foi interessante para ir para o campo missionário. Deus começou a falar comigo, mostrar em visões, revelações. Até criança Deus usava em profecia para falar comigo que ia me levantar aos pés de Belém, do Pará. Entendeu? Aleluia. E um dia eu recebi pelo nosso supervisor, que era o pastor da nossa área lá, um bairro que tem lá em Belém. Na época eu estava dirigindo congregação nesse bairro, que é o bairro chamado Bengui. E o nosso supervisor era o pastor Albino, chamava o sobrenome dele, é conhecido pelo sobrenome. Albino. Ele trouxe um recado para mim: olha, o pastor Firmino mandou dizer para você ir segunda-feira no escritório, no gabinete pastoral, para você ir para o campo missionário. Eu disse, uai, eu estava cheio de serviço na época, eu já estava casado com filhos pequenos. E eu disse, como que eu vou para o campo missionário cheio de serviço? Eu tinha umas 3 obras, que eu era empleiteiro de obra, eu tinha uma pequena empresa construtora. E eu estava com uma obra na Marambaia, uma no Guamá, uma reforma do Banco do Brasil, que eu fazia muito serviço no Banco do Brasil, e eu tinha muito serviço. Como que eu vou sair? Eu tinha empregados com carteira assinada, e eu fui lá com o pastor. E quando eu entrei no gabinete dele, lá no assessor dele, que na época era o pastor, que está agora em Joinville, Santa Catarina, pastor Siqueira, que era o assessor dele. Eu disse, pastor Siqueira, o pastor mandou chamar para o campo missionário, é verdade. Como, rapaz? Que ele me achou, eu estou lá no bairro da cidade. Ele falou que tem uma agenda com nomes de pessoas que ele pretende mandar para o campo missionário, pastores aqui do campo. E você está no meio. Ele orou a Deus dizendo que ele ia passar o dedo na agenda dele, o nome que o dedo dele parasse em cima era o que ele ia chamar naquele dia. E parou em cima do seu nome. Glória a Deus. Aí ele mandou eu te chamar. Aí como eu ia hesitar, né? Verdade. E aí deixei tudo. Ele falou se eu estava disposto em 8 dias se despedir de Belém. Eu falei, não, eu não posso não, pastor. Eu tenho muito serviço, empresa, empregados, eu tenho pessoas que prestam serviço para mim. Eu tenho muita coisa para fazer uma liquidação com isso tudo, para poder ir para o campo missionário. Ele disse, então eu vou te dar 15 dias.
E eu vou mandar você, o Araújo, que é o pastor João Araújo, e o Nelson. O pastor Nelson está em Monte Carmelo aqui, em Minas Gerais também. O pastor Araújo retornou para Belém do Pará. Aí, amados, e assim, em 15 dias, gente, eu dei baixa em tudo. Entreguei os serviços pro meu mestre de obra, que trabalhava comigo, ficar acabando aqueles serviços de compromisso que eu tinha, contratos. Fui contador para começar a dar baixa em empresa, dar baixa em carteira. Foi um negócio, parece uma loucura, sabe? Uma loucura. A engenheira que trabalhava comigo, que era a doutora Mônica, chorava, ela não acreditava. Ela falou, você vai, eu digo, vou para Minas Gerais. Ela falou, a empresa que te contratou para lá é mais forte que nós aqui, você vai ganhar mais dinheiro. Eu falei, não é imprensa não, eu vou para o campo missionário. Essa foi aquela loucura, pastor Zé. É loucura santa. E eu estou até hoje, eu estou aqui na cidade de Campo Paranaíba, nós estamos gravando esse vídeo aqui na minha casa. Eu completei agora 27 anos. Glória a Jesus. Comecei a igreja aqui do zero, hoje é um campo, né? Aleluia. O nosso pastor, que já está com Jesus, que é o pastor Levi, que me adotou lá em Brasília e me enviou para cá, e é uma história muito longa, deu autonomia para nós em 2008. Amém. Nós nos tornamos um campo aqui. Amém. Glória a Deus. Ligado à CEADIF lá em Brasília. Glória a Jesus. É isso, meus queridos. Esse é meu testemunho. Amém, pastor Justino. Deus abençoe o presbítero Henrique. Amém. E o povo que nos ouve, os jovens. Isso. Também que nos ouve, que possam seguir alguns exemplos bons, né? Que Verdade. deve ser seguido. Aleluia. Né? Glória a Deus. Tem também exemplos bíblicos para nós seguir, né? Isaac, o Jacó, o próprio Jacó que trabalhou, né? Não, exatamente. O Abraão não deixou que Isaac casasse com moça estranha. Verdade. Né? Verdade. Fez um pacto com eles aí, Verdade. E Deus mostrou e revelou a Raquel. Verdade. Né? E assim, a Rebeca, melhor. Isso. A Rebeca, né, que é a mulher do Isaac. Então, quando o homem coloca à disposição de Deus a sua vida, Deus usa. Mas nós precisamos querer que Deus dirija a nossa vida. E Deus não entra na nossa vida sem a nossa permissão, sabe, pastor? Ele nos deu livre-arbítrio, né? Arbítrio. É verdade. Aleluia. No outro encontro nós vamos falar mais sobre isso. Amém. Casamento. É verdade. Tá bom, querido? Deus abençoe a todos vocês, amém, meus irmãos, por este testemunho lindo aí do nosso pastor presidente. Como ele disse, né, vamos marcar mais vezes aqui para a gente estar contando mais testemunhos, né, da vida do nosso amado pastor. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal e também deixe um comentário aí, né, se você se identificou com o testemunho do nosso pastor. Amém? A paz do Senhor a todos. Obrigado, Deus abençoe.